Olá, meu nome é Gabi Otero e esse é o Gabi Otero 2, onde estaremos dando continuidade aos estudos do canal Gabi Otero, amém? Como eu já disse no vídeo anteriormente, infelizmente eu perdi o acesso ao canal anterior e por isso tive que criar este novo. Mas o importante é que os estudos não podem parar. Amém? Então vamos dar continuidade aos estudos das epístolas gerais, onde estamos estudando as epístolas de Pedro. Você que não viu ainda no nosso canal antigo o estudo sobre as epístolas de Tiago, eu vou estar deixando o cardzinho aqui e o link também na descrição para que você possa acompanhar lá e voltar conosco para estar acompanhando até o final das epístolas gerais. E após a gente terminar todas as epístolas gerais, estaremos fazendo os estudos das epístolas paulinas. Aleluia! Sem mais delongas, vamos lá? 1 Pedro, a partir do verso 13, que vai dizer: Portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos ofereceu na revelação de Cristo. Como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto escrito está: sedes santos, porque eu sou santo. E se invocais por Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi com estas coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados. Vossa vã maneira de viver que, por tradição, recebestes dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos por amor de vós. E por ele credes em Deus, que o ressuscitou dos mortos e lhe deu glória, para que a vossa fé e esperança estivessem em Deus, purificando a vossa alma na obediência à verdade, por amor fraternal não fingido. Amai-vos ardentemente uns aos outros, com um coração puro, sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus viva e permanece para sempre. Porque toda a carne é como a erva, e toda a glória do homem como a flor da erva. Secou-se a erva e caiu a sua flor. Mas a palavra do Senhor permanece para sempre, e esta é a palavra que entre vós foi evangelizada. Amém? Então, como estamos falado aqui, né? Apóstolo Pedro, um homem escolhido por Jesus para ser um de seus apóstolos, juntamente com os 12, ele, posterior à morte de Cristo, tem a necessidade de escrever estas cartas para 5 penínsulas menores, que conhecemos atualmente hoje como a Turquia, para um povo disperso após uma perseguição do imperador Nero contra a igreja. Muitos conhecem a história, né, dessa perseguição, também falaremos mais detalhadamente mais à frente, mas basicamente havia ali acontecido alguns incêndios, o qual o Nero percebeu que esses incêndios não atingiam as regiões onde tinha o povo cristão, e o povo romano ali, pressionando ali a Nero, querendo uma explicação daqueles incêndios. Quando ele observa que o povo cristão não era tão afetado, ou até mesmo não era afetado, ele resolve culpar a igreja, e ali aconteceu uma das maiores perseguições à igreja, onde Nero matou muitos cristãos, onde foi inclusive o primeiro martírio ali de Estevão, né? E posterior a isso houve-se uma necessidade de continuar ensinando e fortalecendo o povo de Cristo. E isso também contribuiu muito para a expansão da igreja, porque por onde esse povo
Ele corria fugindo, ali eles anunciavam o evangelho. Mas alguns, com a dificuldade, né, de estarem fora da sua pátria, fora da sua terra, mãe, enfrentando ali dificuldades como pobreza, fome, eles começam ali a ficar um pouco enfraquecidos na fé, acreditando, assim como nós muitas das vezes, diante de uma adversidade, que Deus havia esquecido ou algo do tipo, e por isso Pedro tem a necessidade de escrever agora essa epístola, para fortalecer aqueles que estavam vivendo em perseguição, vivendo momentos ruins. Amém? E nós vamos ver aqui em sua carta, nos 5 capítulos, que ele vai dar um grande ensinamento para aquele povo que serve para nós até hoje. Paulo, através desta carta, ele está exercendo ali, né, o próprio ensinamento de Cristo, aleluia, né, que diz que devemos dar continuidade àquilo que ele começou. Amém. Lembrando que essa carta é escrita para um povo que sofre, não é para um povo que está em bonança, que está no comodismo, que tem a livre escolha, né, de decidir estar ou não na igreja, mas um povo que estava vivendo extrema dificuldade. Aleluia. E a partir do versículo 13, vai começar as exortações de Paulo. Essa carta é composta especificamente por 4 exortações e uma última final, que ela já abrange ali mais um meio geral. Pedro vai nos ensinar primordialmente que nós devemos sermos imitadores de Cristo. Devemos ser santos como ele foi, fortes no Senhor, né, e firmes até a morte. Eu não sei qual é a dificuldade que você está enfrentando neste momento, mas o Senhor, ele me deu esta palavra para estarmos estudando, para que através do seu Espírito Santo ele venha te fortalecer e dizer que ele está contigo, para que não desanimes e permaneça firme naquilo que ele te prometeu. Amém? Aleluias! Esta carta é uma carta que há uma certa discussão ali, né, em relação à sua autoria. Alguns alegam não ter sido Pedro, devido ser uma carta muito bem escrita, com palavras assim bem formais, que não era do feitio ali de Pedro. Mas nós vamos ver mais à frente, mais especificamente para o capítulo 5, que o próprio Pedro vai afirmar que ele teve ajuda para escrever esta carta junto com Silas, que alguns estudiosos entendem que deve ter sido ele quem o alfabetizou, né, e o ensinou ali a ter mais domínio com as palavras, para que ele pudesse vir escrever a segunda carta, que também estaremos mais adiante estudando. Amém? Então, vamos lá. Começando aqui já no verso 13, né? Portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Sede sóbrio, seja consciente, clareia a tua mente, olha para o foco que é Jesus, que de graça te deu a graça, para que permaneceis firme, para que sois salvo, para que tenha um novo nascimento, uma nova vida, uma nova esperança. Aleluias, glória a Deus. Aqui no verso 15 ele vai dizer: mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Devemos buscar todo momento a santidade. Sabemos que a própria Bíblia vai nos afirmar que nenhum ser humano é 100% santo, mas não vamos nos apegar a essa natureza pecaminosa, porque a própria Bíblia também vai dizer que quem é limpo, limpe-se cada dia mais, e quem é sujo, suje-se cada dia mais. Precisamos ter Cristo como modelo da nossa vida, da nossa fé, da nossa fidelidade com Ele, né? Que tanto fez por nós, enfrentou aquela cruz, passou perseguições, lutas,
mas permaneceu firme até o final, para que hoje fôssemos merecedores da sua graça. Também não vamos distorcer essa graça como alguns têm costume, amém? Vamos entender verdadeiramente o significado da graça, que não é viver em pecado, não é ser livre para fazer aquilo que não é lícito, é justamente ser livre para escolher fugir da aparência do mal. Verso 16. Porquanto está escrito, sede santo, porque eu sou santo. Aqui Pedro vem reafirmar a palavra de Jesus, né? Vem enfatizar ainda mais o versículo 15. Porque Cristo foi santo, devemos ser santos, devemos tê-lo sempre como modelo, aleluia. E se invocais por Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação. Esse é um assunto muito polêmico, né? Em relação aqui ao julgamento da obra, que parece ter até ali uma controvérsia em relação aos ensinamentos de Tiago e Paulo, quando um diz que não é por obras a salvação e o outro diz que é. Na verdade, ambos estão certos, escrevendo em tempos e para povos diferentes. E sabemos que nós que já somos salvos em Cristo, nós não vamos ser julgados pelos nossos pecados, nós vamos ser julgados pelas nossas obras, porque uma vez que somos salvos, levantamos as mãos para o Senhor e não desviamos dos seus caminhos, nós já não temos mais necessidade de sermos julgados pelos nossos pecados, já que este foi jogado ali no lamaçal, no fogo do esquecimento. Mas, por favor, não confunda uma vez salvo, salvo para sempre. Isso se você de fato foi salvo. Porque quem de verdade é salvo, ele não volta a pecar, ele não volta a andar em caminhos tortos. Ele entende verdadeiramente o valor da salvação. Amém? No verso 18, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais. Aqui ele vai dar assim uma diferença muito grande do homem para Cristo, né? O homem que tem por sua natureza pecador, Cristo já vem como Salvador. O homem que outrora era escravo, agora Cristo é Salvador. O homem que antes estava desamparado, agora ele vem por Cristo, que é um ajudador. É uma transformação, uma mudança ali realmente radical na vida daquele que entende verdadeiramente os ensinamentos de Cristo. Aleluia! Também vai falar ali um pouco do cordeiro como sacrifício, né? O cordeiro que é conhecido desde antes da fundação do mundo, que agora não é mais ali um animal, mas o próprio Cristo. Aleluia! Então, esse é o versículo que vem apontar muito ali para a cruz, que muitos têm hesitado em pregar, muitos têm esquecido o verdadeiro valor ali da cruz, né? Esse lindo ato de amor que Cristo fez por cada um de nós. Amém? E aí mais adiante ele vai dizer, o qual na verdade em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos por amor de vós. E por ele credes em Deus, que o ressuscitou dos mortos e lhe deu glória, para que a vossa fé e esperança estivessem em Deus. Então, tudo aquilo que Cristo passou, tudo que ele veio nos ensinar, foi para que nós tivéssemos ali acesa a nossa esperança, a nossa fé em Deus, né? Que a nossa recompensa não é aqui, mas sim naquele grande dia, na Terra Santa, que eu creio que você estará lá junto comigo. Amém? E aqui ele vem reforçar sua exortação, né? Porque eles estavam ali se perdendo, estavam ali meio desesperados. E não temos nem como olhar julgando essas pessoas. Porque nós vemos essas atitudes sendo repetidas cada dia mais nas nossas próprias vidas.
Uma hora nós estamos ali, glória a Deus, aleluia, louvado seja o teu nome, mas às vezes basta um pequeno problema bater a nossa porta para que alguns até mesmo venham a se desviar dos caminhos. E é justamente este o objetivo de Pedro em sua carta. A infinita graça do Senhor. Que nós venhamos lembrar desta graça, que somente a graça do Senhor a nós basta. Não devemos nos desesperar por nada, porque problemas nós sempre vamos ter. Só que é pior quando não temos Cristo na nossa vida, quando não temos uma esperança viva e real para nos apegar. Amém? E essa exortação ela continua ali no capítulo 2 até o verso 10. Vamos dar continuidade aqui na leitura. Deixando pois toda malícia e todo engano e fingimento, e invejas e todas as murmurações. Então ele estava falando ali de um povo que tinha uma malícia no coração, inveja, murmurava, né? Então exatamente andando em posição contrária ali do que Cristo representa para nós, do que Cristo veio nos ensinar, né? Então estavam deixando ali aquilo que eles tinham aprendido. Desejai afetuosamente como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescendo. O leite racional, símbolo da cruz, a graça, a nova vida, o novo homem que agora devemos ser, o Espírito Santo que está dentro de nós, nos guiando a todo momento. Se é que já provastes que o Senhor é benigno. Olha como isso é forte, se é que já provastes. Pesado isso, né? Mas muito real. Quantas vezes nós vemos pessoas que são nascidas em berço evangélico, levam uma vida ali dentro da igreja, mas não provaram essa benignidade do Senhor, não tiveram um verdadeiro nascimento, uma verdadeira conversão. Por isso, como eu disse ainda há pouco, que não necessariamente ao pé da letra, uma vez salvo, salvo para sempre. Salvo para sempre, porque aquele que verdadeiramente foi salvo não tem necessidade de se perder. Não se inclina para as coisas pecaminosas deste mundo. Aquele que verdadeiramente vê a benignidade do Senhor não volta a se sujar com a malícia desse mundo. Amém, amém, aleluias. E chegando-vos para ele a pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Antes você era reprovado pela sociedade. Muitas das vezes rejeitado pela tua própria família, dentro da tua própria casa. Mas você é eleito, escolhido por Deus desde o ventre da tua mãe. Não deixa o inimigo roubar isso da tua vida. Tu és uma joia preciosa, valorosa aos olhos do Senhor. Vós também, como pedras vivas, sois edificados, casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Olha que interessante. Queremos a graça, queremos a salvação, mas queremos que caia assim do céu, como um passe de mágica. Não queremos mais nos sacrificar. Não digo nem sacrificar, porque não queremos mais ir buscar a palavra, o entendimento, estarmos no templo do Senhor, buscarmos a salvação. Esse é o sacrifício que Pedro vem dizer, nos afastar da nossa natureza e nos inclinarmos para Deus. Deus, ele não tem compromisso com aquele que não tem compromisso com ele. E sabe o que é pior? Aquele que não tem compromisso com Deus. Nem o diabo quer. Nem o diabo tem interesse. Já reparou que normalmente o povo cristão sofre mais do que aquele que está no mundo? Porque foi tempo do diabo querer brincar com a vida daqueles que estão lá fora. O objetivo dele é tirar aquele que ainda é fiel da presença do Senhor. É enganar os escolhidos. E o próprio Jesus disse que nos últimos tempos surgiriam falsos profetas capazes até de enganar os sábios. Porque esse sempre foi o foco e o objetivo do inimigo de nossas almas.
e ele precisa só de uma brecha para que ele entre e ali faça uma arruaça. Aleluia. Pelo que também na Escritura se contém: eis que ponho em Sião a pedra principal da esquina eleita e preciosa, e quem nela crer não será confundido. Olha aí, você crê realmente no Senhor e nas suas Escrituras? Então você não será confundido, porque ninguém vai te roubar a tua fé, a tua confiança, se você tem alimentado o teu espírito. E assim para vós os que credes é preciosa, mas para os rebeldes a pedra que os edificadores reprovam, essa foi a principal da esquina, e uma pedra de tropeço e rocha de escândalo para aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobedientes, para o que também foram destinados. Isso aqui é muito real. Podemos ver todos os dias isso acontecendo também. Pessoas que são conhecidas como grandes líderes espirituais, quando tropeçam ou quando não são verdadeiramente convertidos e deixam com que as pessoas descobrem, elas caem em escândalo, escandalizam o próprio Jesus, escandalizam a igreja. Amém. Porque a primeira coisa que a pessoa aponta, olha ali um crente, olha que ele não era da igreja, antes dele apontar o teu nome, ele aponta o sacrifício de Jesus. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daqueles que vos chamam das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes você andava nas trevas, agora você vive na luz santa, preciosa, maravilhosa, que és o Espírito Santo na nossa vida. Não queira retroceder, não queira voltar para as trevas, para a escuridão, para a perdição. Aleluia. E ele vai finalizar no verso 10. Vós que em outro tempo não ereis povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Aleluia. Então, só para reforçar aqui os ensinamentos maravilhosos do apóstolo Pedro, independente da grande adversidade que você esteja enfrentando, independente daquilo que tem tentado roubar a tua paz, olha para esta grande misericórdia que de graça te deu o Senhor. Olha para este sacrifício e para o real valor que tu tens aos olhos de Deus. Não deixe o inimigo te enganar, dizendo que Deus já não te viu, te esqueceu. Não esqueça, como diz aquele hino: no silêncio Deus trabalha por você, no silêncio neutraliza o inimigo, para não te vencer. Deus trabalha no silêncio, no secreto, mas Ele não dorme, não cochila e não deixa de trabalhar. Amém? Eu não sei o tamanho da sua luta, mas eu sei o tamanho do Deus que está na minha e na sua vida e que zela por você. Amém? Fica ligadinho aí, daremos continuidade às próximas exortações, a toda a primeira carta de Pedro. Também avançaremos na segunda e nas epístolas gerais ali. Amém? Então, fique ligadinho aqui. Se você já é inscrito neste canal, não se esqueça, você também é um missionário da Palavra do Senhor. Compartilha com um, compartilha com dois, para que mais almas venham ser edificadas. E se você chegou aqui por agora, caiu de paraquedas, corre lá, se inscreve, ativa o sininho, para que juntos possamos continuar crescendo na graça e no conhecimento. Bye, bye!